Santo, santo, em nome de Jesus. Pai querido, cada um nessa manhã, Senhor, tem os seus desafios, ó Pai. Por isso, Senhor, Tu és um Deus do individual.
Tu és o Deus que sonda cada coração aqui, Senhor. São vários corações, ó Pai, nessa manhã, atravessando momentos, Senhor, de desafios, ó Pai querido. Cada um aqui, Senhor, tem o seu deserto. Cada um aqui, Senhor, tem o seu Golias. Cada um aqui, Senhor, tem a sua situação de desafio. Mas, Senhor, com certeza, Tu és o único Deus para todas as situações. Amém. Por isso, Senhor, nesta manhã, Pai querido, nesse ambiente profético, Pai, onde palavras, Senhor, são decretos, Senhor, vindo da Tua glória, do Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, sonda o coração de cada um nesta manhã. Senhor, se tiver de ser reconciliação, Pai querido, não há impossível para Ti. Senhor, se for cura, Pai querido, não há impossível para Ti. Senhor, se for situação financeira, Senhor, não há impossível para Ti, Pai querido. Porque Tu és o Deus, Senhor, que atua nos desertos, nos vales, nas montanhas, Senhor. O salmista fala: se eu armar a minha cama no mais profundo abismo, Deus, lá Tu estás. Se eu alcançasse uma maior altura nos céus, Senhor, lá Tu estás também. Porque, Senhor, Tu és o Emanuel, Deus conosco, o Deus presente. Senhor, e Tu falaste para os Seus discípulos, Senhor, nós somos os Seus discípulos. Aleluia. Eu não vos deixarei sozinho. Glória a Deus. Eu enviarei o Espírito Santo de Deus. Então é isso aí. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra e podemos ficar sentados mesmo. Amém? Palavra no Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Uma conversa que Paulo teve com Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém. Essa palavra é a continuidade da série que nós estamos aqui com o nome, a seguinte pergunta: Jesus é um fora da lei? No seu ministério terreno, Jesus foi fora da lei? Então essa é a segunda parte da mensagem. Diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Vou ler novamente. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Louvado seja Deus. A palavra nessa manhã vem como uma conversa e a mensagem ela precisa ser relevante no nosso dia a dia. Eu não quero levar num tom de teologia, num tom de uma teologia sistemática, mas eu quero trazer uma mensagem prática, que seja relevante nos nossos relacionamentos dentro de casa, nos nossos relacionamentos no trabalho, nos nossos relacionamentos na condução, sabe? Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que possam enxergar em nós discípulos de Cristo Jesus. Portanto, essa mensagem, ela tem o objetivo de ter uma praticidade, de ter um objetivo alcançado no nosso dia a dia. Não é uma mensagem para guardar o nosso coração: olha, a mensagem foi muito boa, mas ela não tem efetividade no seu dia, então não terei cumprido o objetivo. A mensagem ela precisa ser uma mensagem prática, uma mensagem relevante na nossa cultura, no nosso ambiente onde colocamos os nossos pés. Então o apóstolo Paulo ele fala semelhantemente, diz aqui: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés tem uma regra. No seu trabalho tem uma regra. No casamento tem uma regra. Na vida financeira tem uma regra. No nosso relacionamento com pessoas, sempre, a nossa vida inteira
é regida por regras, normas de convivência. Eu não posso chegar no meu trabalho e ferir uma regra. A consequência de ferir uma regra é o quê? Uma advertência, uma punição. Ou no extremo da coisa, no trabalho, você ser mandado embora. Então não adianta. Se você está respirando, você vai precisar ser obediente às regras. E o apóstolo Paulo, ele adverte a Timóteo dizendo: olha, você pode ser o melhor atleta, você pode ter o melhor tempo, você pode ter o melhor físico, você pode ser o cara, mas se você ferir uma regra, você não vai receber. Você vai vencer a corrida, venceu, mas vai ser desclassificado. Por quê? Porque feriu uma regra. Até numa competição de Fórmula 1, se ele ganhou, fez o melhor tempo, mas feriu uma regra, será desclassificado. Então não adianta. E eu quero trazer a seguinte questão: Jesus, ele em nenhum momento colocou a vida de um pecador acima da regra. Jesus, ele curou porque ele cumpriu a regra. Jesus, ele salvou porque ele obedeceu a regra. Jesus, ele nunca foi atrás de um pecador e feriu a regra em detrimento daquele pecador. Não. Jesus, ele foi justo dentro da regra que o Pai Celestial deu para ele. Então não adianta. Não adianta, mas é a vida humana. A vida humana, ela está submetida à regra. Jesus deixa isso claro. Pastor, não estou entendendo ainda onde você quer chegar, mas nós vamos chegar lá juntos. O que eu quero dizer: Deus deu os 10 mandamentos a Moisés para guiar o povo de Israel. Deus deu os 10 mandamentos. Deus está acima dos 10 mandamentos? Deus, ele pode ferir os 10 mandamentos que ele deu em detrimento de salvar alguém? Deus, ele está escrito: o Senhor zela por sua palavra. E quando o Senhor zela por sua palavra, isso quer dizer que ele não pode ir contra aos seus mandamentos. Ele não pode ferir. Amaro, eu te amo, Amaro, eu te amo muito, Amaro, eu te amo muito, Amaro, mas estava escrito lá, Amaro. E agora, Amaro? Ele não vai a favor de mim e contra a sua palavra. Nem com Jesus aconteceu isso. Nem com Jesus. Ele obedeceu a palavra. Então nós vamos ver: Deus, o mandamento, zela pela sua palavra, o mandamento beneficia o homem. Deus é fiel à sua palavra para proteger, guardar o homem. Deus não pode ferir a sua própria palavra, porque se ele fizer isso, ele será um tirano, ele será injusto, porque a palavra, ela protege, a lei, ela protege o pobre, a viúva, o órfão, ela protege. A lei, ela foi feita para proteger. Certa feita, em Mateus capítulo 22, se não me engano, Jesus responde assim: o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele repete o que foi dado na lei. E ele fala assim: disso depende, esses 2 mandamentos dependem, toda a lei e os profetas. Então Deus não pode ferir a sua palavra. Jesus não poderia ir contra a palavra dada a Moisés lá em cima, lá no Sinai. Então há um mandamento. Os 2 maiores mandamentos são esses: o maior, amar teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. E o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala para os seus discípulos assim: novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Quando Jesus falou isso? Na última ceia, quando ele estava sentado com os seus discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos. Se eu não me engano, está em João capítulo 13. Se você ler todo o capítulo 13 de João, você vai identificar o que eu estou falando. Ele fala assim: novo mandamento vos dou, amar uns aos outros como eu vos amei. E se vocês fizerem isso, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Olha como Jesus aperta o cerco para quem é discípulo. Todos nós somos discípulos nessa manhã aqui, amém? Amém. Louvado seja Deus. No mandamento, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mandamento. Agora, um novo mandamento para quem? Para os discípulos. Há um mandamento geral e há um mandamento específico para os discípulos. Há uma lei geral para todos nós e há uma nova lei, uma lei específica que vai reger o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Aqui dentro nós vamos amar uns aos outros como fomos amados por Jesus. E o nosso amor ao ímpio, como é que será? É no mesmo mandamento de Jesus, amar uns aos outros? Ou é no primeiro mandamento, no segundo mandamento que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo? Então, não há conflito de leis. Jesus está dando um novo mandamento específico para os discípulos, para nós que somos discípulos do Senhor, e vivermos no amor de amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Quando o ímpio se torna um discípulo, nós vamos amá-lo como Jesus nos amou. E quando nós estamos lá fora, nós vamos amar o ímpio como a nós mesmos. Jesus, ele não vai ferir o segundo mandamento. Ele vai especificar um tipo de amor entre a comunidade cristã, que é amar como Jesus nos amou. Porque o ímpio não conhece esse amor. Ele vai conhecer esse amor quando ele entrar na nossa comunidade, quando ele aceitar Jesus, se tornar um discípulo, ele vai entender esse amor que Jesus nos amou. E Jesus é claro: quando vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos por quem? Pela igreja? Não, pelo mundo. Por isso que há essa diferença de especificidade, de amar. Porque Jesus, no mesmo capítulo 13, ele tira a sua veste, pega e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. E aí Pedro, mais exaltado, ele fala: Senhor, não, eu que tenho que te lavar. E tem aquele embate, ele fala: Pedro, se você não deixar eu fazer isso contigo, você não vai ter parte comigo. Então veja bem que precisamos ter esse nível de amor entre nós. Por quê? Amar ao próximo como a si mesmo é o amor que Jesus especifica na parábola do bom samaritano. Você vai precisar da minha ajuda, eu vou lá, vou investir tempo, dinheiro na tua vida, vou pagar as suas contas, vou te ajudar, mas o amor entre discípulos é questão de vida por vida. O amor do
samaritano é um amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou deixar, Luciano, você novinho em folha. Mas o meu relacionamento contigo não é um amor do discipulado. Até você passar para cá e experimentar de um amor mais específico. Esse amor que nos torna igreja. Esse amor que a igreja, na época da igreja primitiva, ganhava elogios da comunidade local. Hoje em dia, o que acontece? Críticas contra a igreja. A igreja não é mais bem vista. Por quê? Porque não estamos nos amando uns aos outros como fomos amados por Jesus. Hoje em dia, é o irmão criticando o irmão, é o irmão caindo de pau no irmão, é o irmão falando mal do irmão. Jesus falou: ei, você só vai ser reconhecido como meus discípulos quando você amar o teu irmão como eu os amei, e não como o próximo te ama. É um amor diferente. Nós que estamos aqui devemos cobrir a nudez dos irmãos, devemos abraçar o irmão, devemos proteger o irmão. Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o ímpio? Foi o ímpio? Não. Qual foi a palavra que ele usou? Irmão. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. Então, precisamos, para ser corpo de Cristo, precisamos ter esse tipo de amor, esse tipo de relacionamento. Por isso que a igreja primitiva ganhava aplausos dos de fora. Hoje a nossa igreja, e eu digo no todo, ela não ganha aplausos do de fora. Sabe por quê? Porque nós não nos amamos como Jesus nos amou. Porque Jesus nunca lançou ninguém fora. Jesus nunca apedrejou ninguém. Jesus nunca acusou ninguém. Então, essa qualidade de amor, sabe? A gente, olha só, isso é muito sério. Jesus, chega um grupo de pessoas para Jesus e fala assim: Jesus, eu curei no teu nome, eu libertei no teu nome, eu fiz sinais, maravilhas e prodígios no teu nome. Ele chega para aquele grupo e fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, esse tipo de relacionamento, um novo mandamento, é um novo mandamento para nós, que somos discípulos de Jesus. E aí, como nós vamos levar esse amor para o mundo? Como nós vamos levar esse amor como igreja, sabe, como proteção? Hoje a gente olha nas redes sociais, é um monte de igreja falando de outra igreja, sabe? As igrejas elas estão se degladiando nas redes sociais. E aí eu vou falar uma coisa que o pastor Marcos Feliciano disse: eu nunca vi um espírita falando mal de um espírita na rede social. Eu nunca vi um macumbeiro indo na rede social falar mal do macumbeiro do centro de A falando do centro de B. Mas a igreja faz isso. Eu não sei aonde, que nível está esse amor, que nós somos melhores do que os outros, que nós somos melhores do que A, do que B, do que C. Isso a gente precisa se repaginar. Eu estava pensando ontem, eu falei: nossa, a gente precisa ter essa consciência desse amor, porque ele falou aqui, ó, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, se a gente não amar conforme Cristo amou, nós seremos um vencedor sem coroa, nós teremos um vencedor sem medalha, nós teremos um vencedor que não vamos subir no pódio,
porque o pódio e a coroa e a medalha é para aquele que compete respeitando as regras. Sabe, a mesma coisa é no nosso casamento. Estava conversando com o Luciano antes de começar o culto. No casamento tem regras, no casamento tem normas, no casamento tem regras relacionais, espirituais e entre as partes. Sabe, e se isso não for ajustado, não adianta, não vamos chegar lá na frente. Precisamos dos ajustes, princípios da palavra e regras entre casais. Nada funciona sem acordo. Jesus falou assim: podem dois andar juntos se não estarem em acordo, estiverem em acordo? Não vão conseguir andar juntos. Precisa de um acordo. Precisa. E Jesus, ele nunca feriu a sua regra. Ou seja, Jesus, ele cumpriu todo o ordenamento. Jesus, ele cumpriu do início ao fim. Ele fala assim: eu não vim revogar. Eu não vim revogar. Entendeu? Eu não vim revogar. Então, aonde está escrito que a gente não precisa mais desses princípios, dessas normas, para ter um alinhamento com Deus? A graça, ela não revoga a lei. A graça não revoga a lei. Não revoga. Então a gente precisa. Eu escutei aqui antes de começar sobre o horário. O horário, quando começa, quando termina, sabe? Horário. É horário. Por quê? Quando a gente não tem esse hábito de respeitar as regras, sabe? Não tem aquela frase: minha casa, minhas regras. Não tem negócio desse? Você vai entrar na casa de uma outra pessoa e você vai desrespeitar aquelas regras. Nós fomos numa igreja ontem pela manhã, e a igreja, ela tem um entendimento no qual eu preciso respeitar aquelas regras. Eu não posso entrar lá achando, impondo os meus pensamentos. Eu sou um convidado. Está entendendo? Isso é uma demonstração de amar como Jesus nos amou. Porque Jesus nunca colocou ninguém, os seus discípulos, numa posição de exclusão, mas de aprendizado. Aprendizado. Precisamos ter essa concepção. Os mandamentos, as regras, são fundamentais para que sejamos homens e mulheres prósperos. Sempre quem é um fora da lei é um desorganizado. Sempre quem não tem o hábito de respeitar as normas, você pode olhar para a vida da pessoa, é uma vida fora da lei, desorganizada, sabe? Então você precisa ter esse respeito. O que acontece quando uma nação, ela quer mandar uma lei? É uma nação totalmente empobrecida, sabe? Está lá o legislativo, ele põe a lei. E um país injusto, ele vai querer o quê? Mandar na lei, alterar a lei, né? De uma forma injusta. E Jesus não age assim. Quando a gente fala que ele zela pela palavra, a gente precisa entender isso. Que a maior expressão de amor que eu e você podemos ter é zelar pelas Escrituras. E Jesus faz o mesmo. É zelar pela palavra de Deus. Sabe? A gente precisa ter essa consciência de zelar por aquilo que Deus escreveu. Agora, a maior lei que estamos anunciando é Cristo, é a lei do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando obedecemos a lei com amor, nós estamos entrando na essência da graça de Deus. Na essência da graça de Deus. Jesus, ele estava sentado, o texto diz, escrevendo na areia, e chegaram com uma mulher adúltera, foi pega em adultério, e
naquela questão toda, querendo que Jesus fosse o quê? Contra a lei. A intenção era pegar Jesus indo contrário à lei de Moisés. Mas não aconteceu, porque o Cordeiro de Deus zela pela palavra. O que aconteceu? Ele usou da lei com amor, e a gente chama isso de misericórdia. Misericórdia não é você ir contra a lei, é ter uma visão da lei pautada no amor. No amor. Ele fala assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala assim para Jesus: foram todos embora, todos eles foram embora. E ele fala assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus estava acusando aquela mulher? Não. Ele fala assim: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, eu não sou teu acusador, eu não sou teu acusador, vai e não peques mais. Ele usou ali como que misericórdia, mas ele não descumpriu a lei de Moisés. Por quê? Se tivesse descumprido a lei de Moisés, ninguém teria ido embora. O apedrejado seria Jesus, o preso seria Jesus, o espancado seria Jesus, porque ele foi contra a lei de Moisés. Em uns debates mais árduos, mais ferrenhos que Jesus tem com os fariseus, eles não conseguem fazer com que Jesus vá contra a lei. Então a gente precisa ter essa questão bem resolvida dentro da gente. E não há prosperidade para aquele que vive transgredindo a lei. Não há prosperidade espiritual, não há prosperidade material, porque a gente sabe que o conceito de prosperidade é diferente de um conceito de riqueza. A gente sabe disso, como discípulo do Senhor, a gente sabe dessa diferença. Então não adianta. E outra, a gente quando começa a ser um fora da lei, a gente começa a amontoar tesouros na terra, mas o céu está escasso do nosso tesouro. O céu vai ficando escasso. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, ele também está o nosso coração. Então não adianta assim, ser discípulo não é nada fácil, e só misericórdia. Um amigo meu estava falando assim, evangélico, estava falando assim: não, a gente tem aqui esse negócio e tal, mas nós vamos bolar essa lei aqui, ó. Aí eu falo: você pode atingir riqueza fazendo isso, mas a prosperidade não vai chegar até você. Vai chegar um momento que essa situação vai ser um saco sem fundo. Vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Porque conhecereis a verdade não é só em relação a pecados, não. Conhecereis a verdade vos libertará de todas essas coisas, de todas essas facilidades apresentadas. Então, quando precisamos do socorro de Deus, Ele vem ao nosso encontro, primeiramente, com o trono da misericórdia. E não adianta a gente chegar e se enganar, chegar e enganar alguém, mas diante dos olhos do Senhor, nós vamos ser bem observados. E isso precisa caminhar juntos nas nossas atividades diárias. Precisamos caminhar desta forma, precisamos observar os mandamentos do Senhor. Jesus é o caminho, costuma dizer assim, Jesus é o caminho, a palavra diz isso, mas o ordenamento é a sinalização. Olha, tem uma curva, cuidado lá na frente, sabe, é a sinalização. Então, que nessa manhã, essa breve palavra, ela possa ser viva e eficaz dentro do seu dia a dia. Por quê? Jesus olha para a multidão, para os seus discípulos e fala assim: aquele que ouve
e pratica as minhas palavras é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, né, e vieram as chuvas, os ventos, e deram contra aquela casa com grande ímpeto, mas a casa não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava firmada, edificada, assentada naquele que ouve e pratica a palavra. E aí ele vai no outro extremo. Mas é um homem sensato e prudente aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e burla a lei. Aquele que ouve e burla a norma, que não pratica a verdade. Ele vai edificar, ele vai construir a sua casa sobre a areia. E quando vier vento, chuva contra aquela casa, o texto diz que grande será a sua ruína. Então a gente precisa, porque muitas das vezes, não usando as regras e as normas, somos declarados vencedores no mundo material. E me dei bem, mas no mundo espiritual, o teu pobre já foi tirado, a tua coroa está sob júdice. Porque não adianta, se nós cremos nisso daqui para curar, nós temos que crer nisso aqui para viver. Se o justo viverá pela fé, se somos salvos pela fé, então tudo que não provém de fé é pecado. A gente precisa ter essa consciência espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque há prosperidade na vida do justo. Amém. Há prosperidade na vida daquele que segue a verdade. Há prosperidade na vida daquele que renuncia às suas paixões. Há prosperidade naquele que se humilha, não é deixar ser humilhado, se humilha. Há prosperidade nessas atitudes. Agora, há falência de uma vida abundante quando somos arrogantes, quando somos prepotentes, quando somos enganadores de nós mesmos. Há falência, não adianta. Jesus quer dar uma vida abundante para a gente, mas precisamos estar dentro, qualificados pela fé e pelas boas obras. Porque tem gente que fala assim, não, a fé te conduz a produzir boas obras, né? E tem esse dilema, fé sem obra é morta. Então, a sua fé tem que caminhar para dentro do cumprir dessas regras. Nenhuma fé burlou os mandamentos de Jesus. Eu não tenho conhecimento de aquele que foi contra o ordenamento de Deus teve êxito numa situação. Não tenho. Então, queridos, para mim, essa palavra, quando eu começo a ler, eu começo a refletir nas minhas atitudes. Se queremos ser vencedores, se queremos ser prósperos, quando eu falo para a Roseli, a igreja precisa ser próspera. A igreja precisa não ser próspera, ela é próspera. Agora, precisamos andar na verdade. Nada mais. Não tem aqui, quando você vai no juramento lá no tribunal, eu te dou uma Bíblia, bota a tua mão assim e fala: juro dizer a verdade? Nada além da verdade. Sabe o que significa isso? Nada além da verdade? É a nossa falsidade, é a nossa mentira. Quer dizer, nada além da verdade. Eu era uma pessoa assim, eu contava um fato e acrescentava mais uma coisa. Eu não distorcia o fato, mas eu acrescentava mais uma coisa. Eu botava mais um personagem, sabe? Mais um sal na história. Não era leal à história verídica. E isso você acaba te levando a uma mentira.
porque você começa a mudar o que aconteceu, né? Então precisamos ter essa consciência no nosso relacionamento com o Pai. Precisamos. Deus nos ama muito, 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 muito. Mas para esse amor ser efetivo na nossa vida, precisamos andar em alinhamento com esse amor. Em alinhamento, sabe? Em alinhamento, porque Ele quer salvar, curar, libertar, Ele quer nos abençoar, Ele deseja isso. Ele deseja. Mas precisamos ter essa boa consciência. Para a gente fechar aqui. Aqui. Disciplinas espirituais, disciplinas morais, disciplinas comportamentais, emocionais, tá? Um coração diante de Deus e conhecer a sua palavra diariamente. Ontem foi pregado aqui tempo, a questão do tempo com Deus e tempo para Deus, são coisas diferentes. Tempo com Deus é a sua dedicação de leitura e de vivência da palavra. Tempo para Deus é o que nós estamos fazendo aqui, sentados, ouvindo a palavra, trabalhando em prol de uma obra. Mas precisamos ter tempo com Ele. E o tempo com Ele é fundamental para praticarmos a palavra, para obedecermos os mandamentos. Então, não há vitória sendo fora da lei. E a lei não pune o justo. Não pune. A lei, ela vai punir aquele que não obedece a lei. E eu digo para vocês nessa manhã, a questão de obediência, quando a gente entende isso, pratica todos os mandamentos, nós não vamos mais estar mais no nível da obediência. Sabe qual o nível que isso vai nos levar? Honra. Honra. A obediência é para aquele que ainda está nessa guerra. Mas quando a gente entende isso, a gente não vai mais só obedecer, não. A obediência já passou, ficou no nível mais aqui embaixo. A gente vai honrar o nosso Pai Celestial. Honra vai muito mais além do que obediência. Mas você não consegue honrar sem passar primeiro pela obediência. Jesus honrou ao Pai sendo obediente até a morte de cruz. E tem um mandamento com promessa que fala: honra teu pai e a tua mãe. Olha só, honra. Precisamos estar nesse nível, igreja, de honra. Honrar um ao outro. Que maravilha, né? Se colocar um ao outro na dor do próximo, nós aqui dentro. Né? Então precisamos dessa consciência. Né? Eu, assim, essa palavra, ela vem para mim, porque precisamos, gente, dessa boa consciência com Cristo, dessa boa consciência com a palavra, sabe? E às vezes isso pode levar um tempão, às vezes pode ser agora ou amanhã, mas a gente precisa chegar nesse nível de comprometimento com a palavra de Deus. Dá pela fé, sabe? Pela nossa boa vontade, cumprir as regras. Dá com fé, com a nossa boa vontade, não falar mentira. Dá para ser honesto, dá para ser verdadeiro. O apóstolo Paulo fala: se isso for de boa fama, pense nisso. Se isso tiver honra, pense nisso. O apóstolo Paulo fala que o que tem passado pela nossa cabeça.
qual o lixo que a gente está jogando para dentro da nossa cabeça. Né? Só agora finalizando. Às vezes passamos horas e horas diante de uma televisão. Não temos 5 minutos para orar, para ler. Mas quando a dor aperta, a gente corre para Deus. Para que esperar apertar? O apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver no pouco, no muito, e ele fala assim, ele recebe de Deus, né, de Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E uma outra fala também que ele diz muito interessante, é que seja o que? Revestido da armadura de Deus. Ser revestido da armadura. Você não precisa esperar chegar o dia ruim para se revestir. Revista-se da armadura de Deus. E o apóstolo Paulo fala, para quando chegar o dia mau, você possa permanecer. Permanecer. Amém? Amém. Louvado seja Deus, Glória a vamos ficar Deus. de pé.